Amigos internautas, muito bom dia. Esse é o Eco Regional há 24 anos, levando a informação para você onde quer que o fato esteja acontecendo. E hoje é notícia boa, notícia de qualidade para você aqui em nosso site, em nosso Facebook, em nossas plataformas digitais, nas redes sociais. O Eco Regional conversa hoje com o Giovanni, da Top Security, e também com o João, né, João? O João, que é representante da Intelbras, e vamos trazer informações importantíssimas, informações relevantes a respeito da tecnologia das placas solares. Giovanni, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso microfone, trazendo para nós aqui algumas informações relevantes, né, sobre, primeiramente, falando da Top Security, uma loja localizada bem no centro da Arvorezinha, né? Bom dia, tudo bem? Gostaria, de apresentar a loja, né, e apresentar o João, que tem algumas dúvidas sobre placa solar e hoje ele está aí para dar um auxílio para nós. João, bom dia, bem-vindo também aqui ao nosso microfone. Bom dia a todos. É um prazer estar podendo aqui estar esclarecendo e trazendo mais e sanando as dúvidas no que tange principalmente a questão dos sistemas solares, que é algo que já, digamos, está bem popular. E a gente está podendo salientar e comentar que, na verdade, energia solar não é tudo igual, né? Então a gente está desmistificando algumas coisas e está esclarecendo mais para vocês isso daí, né? Agora, Giovanni, por que é importante, por que vale a pena investir hoje em energia solar, em placas solares nos dias atuais? Por causa, hoje, devido à luz, né, aumenta, como diz o outro, todo ano, qualidade, né, se tem que levar qualidade hoje em dia para o nosso cliente, salientando sempre marca, igual o João falou, energia solar não é tudo igual, devido à economia, né, na conta de luz. E hoje, graças a Deus, a gente está trabalhando com uma marca muito boa no mercado. Hoje em dia, se for comparar por qualidade, a gente tem, graças a Deus, que tem de melhor no mercado. Aproveitando, então, vamos apresentar então, essa marca tão querida dos brasileiros, né, João? É isso aí. Bom, hoje o porquê ainda, digamos, seguir investindo em energia solar, né? Se a gente for pegar aí um período de 2 anos atrás, até o valor do investimento, ele teve uma redução bem significativa, porque acabou se popularizando e a tecnologia evoluindo cada vez mais. Então, hoje a gente consegue ter um preço muito mais acessível no que tange a questão do investimento, e além disso também ter qualidade de vida, principalmente na tua residência, que tu não vai mais se preocupar com tantas horas que tu vai ficar no chuveiro ali, a torneira elétrica, o ar-condicionado que vai ficar ligado. Então, além da economia, tu também ganha na qualidade de vida em si, né? Agora, eu que sou leigo, eu olho para a placa solar e para mim são todas iguais. Porém, na verdade não são, né? Na verdade não são, exatamente. Porque hoje trabalhar com a Intelbras, né? Hoje o Giovanni aqui, com a Top Security, eles trabalham com os sistemas 100% Intelbras, que é o quê? Desde placa e inversor. Então, nada mais é que esses dois equipamentos que compõem o sistema de energia solar, eles são 100%, digamos, compatíveis um com o outro. Por quê? Principalmente no que tem já daqui a pouco a questão de garantia. Porque hoje um sistema de energia solar, ele precisa da placa que vai captar o índice de radiação solar, vai gerar uma corrente contínua e o inversor ele faz essa troca, né? Ele converte para energia alternada, que é essa energia de tomada, vamos dizer assim, que a gente tem. Então, hoje, com a questão de, digamos, ter essa grande popularização de importação de equipamentos da China e afins, o que acontece? Quando se precisa dessa garantia do equipamento, tu não sabe para quem recorrer. Porque um diz que o problema foi na placa, daí tu vai atrás do fabricante da placa, ele diz, não, minha placa tá ok. Mas daí o problema é no inversor. E um fica jogando a responsabilidade para o outro, e nesse meio tempo o cliente acaba não tendo a geração dele. Já conosco, por ser tudo centralizado, o cliente não tem esse tipo de problema. Então, identificou eventualmente alguma questão de um mau funcionamento, alguma coisa que possa ter vindo com um defeito de fabricação, que isso é comum de acontecer, hoje vai ser tudo resolvido num único lugar, tudo centralizado, né? Então, hoje o que realmente vai nos diferenciar ainda mais no mercado, além da qualidade dos equipamentos, é a questão do nosso pós-venda hoje, que é considerado um dos melhores do Brasil como um todo, né? É fundamental, né? Exatamente, é aquela coisa. A gente faz o investimento justamente para não ter dor de cabeça, né? Então, tem que ser uma solução e não um problema. Então, é isso a gente hoje tem muito alinhado, principalmente com o Giovanni, que é uma empresa junto com a Top Security aqui conosco, que tem toda a certificação para poder estar executando desde sistemas residenciais até mesmo usinas de investimento, que também vem bastante aí à frente. E hoje a gente consegue dar para ele todo o suporte técnico necessário para que o quê? Ele seja, digamos, a primeira linha de frente caso necessite de alguma informação. Aí a gente trata, digamos, essa questão ali interna com a nossa engenharia,
que fica aqui no Rio Grande do Sul, e eventualmente a gente direciona daí para São José, Santa Catarina, essa questão do suporte, né? Só uma pergunta, onde está a matriz da Intelbras em São José? Hoje em São José, Santa Catarina. Hoje a gente tem mais de 8 parques Fabris espalhados pelo Brasil, né, cada um dentro do seu nicho de segmento, porque hoje a Intelbras ela não se limita exclusivamente à questão da energia solar, ela tem verticais como câmeras, movimentadores e enfim. Né? Então hoje a MP como distribuidora, que é o que a gente faz hoje aqui no estado, a nossa matriz fica em Santa Maria, aí a gente tem uma unidade em Passo Fundo, outra em Santa Rosa. Estamos ampliando ainda mais a nossa estrutura para Erechim também, para a gente conseguir estar realmente mais próximo do nosso integrador, que no caso aqui é o Giovanni, para ter esse contato mais perto, para que o que a gente possa estar trazendo cada vez mais segurança, tanto para o cliente final quanto para os integradores, para eles estarem podendo trabalhar com uma marca consolidada no mercado. Agora o João me tirou uma pequena dúvida, Giovanni, mas me surgiu outra. Por exemplo, eu quero colocar em casa a placa solar. Como funciona? Como devo proceder aí para me colocar as placas solar em casa? Entre em contato tipo, comigo ou com minha esposa, que trabalha na parte da loja. Eu vou até o local, não mando tipo orçamento por telefone, vou olhar telhado, essas coisas que faz toda a diferença. Tiro as fotos, mando para a engenharia faz o que precisa, o orçamento, e eu retorno à casa do cliente com o orçamento já pronto, por modo de pagamento. Aí se os dois, no caso, digamos que acertamos certinho, a gente encaminha o boleto, esse caminho paga a fábrica, a parte tipo da fábrica, a parte de mão de obra comigo, mas tudo certificado. A partir do momento que o engenheiro tipo libera. A Intelbras tem o engenheiro da Intelbras, a gente passa isso alinhando o telhado com garantia, se pode ser instalado, se não pode ser, se está do lado certo, digamos assim, do sol. Essas questões faz toda a diferença. A gente pergunta, que hoje, graças a Deus, a gente tem pertinho, qualquer dúvida a gente chama o engenheiro. Confirmado isso, acertando o engenheiro, liberando, a gente faz o processo, o projeto. Aí, após isso, é feito o pagamento. Em relação à manutenção, João, uma dúvida muito frequente também. As placas solares, elas exigem manutenção todos os anos? Como é que é essa parte? Perfeito. Indo de encontro com o que o Giovanni comentou, hoje o grande diferencial que a gente tem é justamente no dimensionamento desse sistema. Porque hoje a gente sabe, o papel, de certa forma, ele aceita qualquer informação. E grande parte dos integradores, o que eles acontecem? Eles colocam sempre no melhor cenário. E um trabalho que o Giovanni aqui faz muito bacana é justamente fazer essa averiguação técnica antes, para que a gente saiba, por exemplo, que as nossas placas vão gerar efetivamente de acordo com as características do local que vai ser instalado. Seja a orientação de telhado, o tipo de estrutura ser necessária, a questão do padrão de entrada, porque de fato o projeto seja homologado na concessionária também, né? E agora indo mais para a parte de diferenciação de manutenção. A placa em si, ela não tem uma necessidade muito grande de manutenção, porque ela foi projetada para estar, digamos, ao tempo, né? Fazendo uma analogia, é como se a gente fosse necessariamente só fazer a limpeza dela e uma manutenção preventiva, que seria o quê? Dependendo do local da instalação, ou de fluxo de veículos e afins, daqui a pouco era uma estrada de chão, precisa daqui a pouco um ponto de atenção maior para ver, tá começando a impactar um pouco na geração, olhei ali, tá com um pouco de sujeira, vamos dar uma limpada. Mas, via de regra, uma manutenção preventiva uma vez ao ano estaria suficiente, que corresponde ao quê? Limpeza das placas, reajuste, digamos, apertar as estruturas que já estão fixadas, porque como a gente sabe que fica ao tempo, tem uma certa trepidação e tal, então fazer toda a conferência também, de toda a passagem de cabo até o inversor, para que esse sistema, de fato, ele siga operando 100%, né? E uma grande diferença que a gente tem hoje, quando se trata de placa, é o quê? Hoje a gente tem a falsa impressão que é tudo igual, mas na verdade não. Hoje a qualidade do silício, dos componentes que fazem parte dali, é que vai dar a diferença. Porque, por exemplo, essa placa, ela tem uma projeção para que ela tenha uma garantia de eficiência de 25 anos, então é muito a longo prazo. Então ela começa iniciando em 100%, para chegar lá no 25º ano dela, de fato ela tem lá uma eficiência, que no nosso caso é de 84,3%. Só que aí a gente tem um selo de Tier 1, que é, digamos, ser uma placa de top de linha, vamos dizer assim, que o que muda? É como que ela vai chegar até esses 84% ao passar desses 25 anos. Então, para a gente ter essa certificação, até nos 2 primeiros anos dela, ela só pode perder no máximo 2%. Diferente, muitas vezes, tu pegar uma placa de mesma potência, que não tem essa certificação, que no primeiro ano dela ela já vai perder 10 a 15%.
E aí isso vai impactar também no teu retorno, porque tu imagina, tu colocou para gerar 1.000 kW, no primeiro ano gerou, mas no segundo ano já está gerando 850. Opa, o que aconteceu? E aí muitas vezes o cliente ele acaba tendo essa frustração porque o barato se tornou caro. Então a gente se preocupa muito em trazer de fato uma solução para o cliente que não fica relacionada a preço, mas sim ao valor do atendimento que ele vai ter para ter uma solução rentável. Em relação à garantia das placas, não sei se você responde, ou Giovanni. Posso? Pode ser o Perfeito. Então, assim, hoje o nosso grande diferencial, por exemplo, no que tange a garantia, é que tudo vai ficar centralizado num único ponto, né? Como eu dei o exemplo antes, como é uma única fábrica, vai ser um único representante que vai precisar dar esse atendimento. Então, hoje as placas, ela tem uma garantia de defeito de fabricação de 12 anos e uma garantia de performance de 25 anos, que é os 84,3%. Já o inversor, ele tem uma garantia de 10 anos, né? E o microinversor, ele tem uma garantia de 12 anos ali, para fazer qualquer eventual problema que venha a ser ali digamos, de fabricação. Mas, João, por que hoje a placa ela tem 25 anos de performance e o inversor ele dá 10 anos de garantia? São componentes diferentes. Então, a gente pega, por exemplo, um inversor de frequência e uma placa, eles têm funcionalidades diferentes. O inversor, por exemplo, quando chegar lá no 10º ano dele, não significa que ele vai parar de funcionar. Eu faço uma analogia que nem a revisão dos 50.000 quilômetros do carro. Tu vai ter que abrir, verificar se está tudo certo, tem que trocar algum componente dentro desse equipamento para que ele siga operando, né? Então é mais essa questão em si. Em relação às usinas de investimento, João, como é que funciona? Olha, hoje é algo que se tornou muito latente no mercado, porque antes a gente não tinha uma lei que regulamentava o nosso setor de energia solar. Era só uma normativa da ANEEL, que se amanhecesse um dia e falasse, não pode mais existir energia solar, a gente ficava refém disso. Agora existe uma lei que regulamenta de fato o mercado de energia solar, que possibilitou essas questões, as chamadas usinas de investimento, que nada mais é que você fazer, digamos, a locação desse equipamento, onde o que essa, digamos, tua usina produzir, tu ser remunerado por essa, digamos, geração de energia. Então hoje é um investimento que é muito atrativo pelo retorno que se tem. Então a gente faz hoje, digamos, fazendo uma analogia, a gente pode usar a figura de um triângulo, tem sempre 3 partes envolvidas, né? O investidor, que muitas vezes vai entrar com o recurso e a propriedade para poder fazer o empreendimento. Nós vamos ter, digamos, as associações ou cooperativas que vai fazer a gestão desse ativo, desse investidor, né? E no caso, a terceira, que seria o Giovanni, quem executaria esse projeto. Então, a gente tem responsabilidades limitadas a cada um. Por exemplo, o Giovanni não fica responsável pela remuneração que essa usina vai trazer para o investidor. Ele fica responsável para que, de fato, aquela usina produza o que foi dimensionado no projeto e esteja operando. Essa associação ou cooperativa, ela que vai, daí, dependendo do modelo comercial dela, remunerar o investidor, e o investidor só tem que fazer esse aporte financeiro, né? E uma coisa muito importante que a gente traz hoje, que quando a gente vai trabalhar com as questões das usinas de investimento, sempre tem um risco daqui a pouco, quando que eu vou poder fazer minha usina? Muitas vezes o pessoal faz o quê? Primeiro tu faz o aporte, depois eles entram com o projeto e aí é feita a homologação. Já no nosso modelo de trabalho a gente faz o contrário. Primeiro a gente homologa, certifica, está aprovado, para daí o cliente realizar a compra do material. Para daqui a pouco ele não fazer a compra e a RGE, Coprel ou outra concessionária não está aprovando o projeto. Então a gente tem um fluxo um pouco diferente, a gente optou por trabalhar dessa maneira, mas para poder dar uma tranquilidade e ter a certeza que o cliente vai conseguir ser atendido, né? Em relação ao investimento, João, investimento também, qual o retorno de tudo isso? Perfeito. Hoje, quando se trata de usinas de investimento, a gente tem 2 cenários. Pode ser tanto feito uma usina de solo, que é a mais convencional, como também de telhado. Lógico, de acordo com cada uma, vai ter um retorno financeiro diferente. Mas hoje, vamos trabalhar assim uma média de ambos. Um retorno financeiro dá em torno de 1,9% até 2% ao mês do investimento realizado. Então, se tu vai hoje fazer uma análise com investimento, por exemplo, em renda fixa ou qualquer outro fundo que tu deixa esse dinheiro aplicado, ele não traz esse retorno com uma taxa tão alta. Então, a gente consegue ter, é o que gera essa atratividade para o setor, né? Em relação ao investimento, quanto custa hoje, em média? Olha, quando a gente vai entrar em preço, ele é muito relativo, porque a gente precisa primeiro fazer uma análise técnica no local para mim ver as peculiaridades, para saber, por exemplo, se vai ter algum tipo de melhoria da rede do cliente, se a estrutura de solo a gente tem que fazer uma amostragem para ver se não vai ter rocha embaixo, porque isso vai influenciar daqui a pouco na estrutura que tem que ser utilizada, se é detalhada a metragem de cabo que vai ser feito. Então, toda essa parte de valor, a gente primeiro, o cliente, tem interesse em fazer, quero conhecer mais, a
A gente explica o modelo de negócio e como que funciona, que é o exemplo daquela figura das 3 pessoas envolvidas no projeto. Aí a gente traz a rentabilidade que essa associação ou cooperativa vai, digamos, remunerar ele, fazendo sentido, a gente faz uma análise em loco para verificar, olha, dentro das tuas peculiaridades, o teu valor de investimento vai ser esse aqui, e aí a gente joga com a informação que essa cooperativa ou associação trouxe da remuneração para ele saber, olha, eu vou receber, vamos dar um exemplo aqui, 5,5 mil por mês e vou investir daqui a pouco 230 mil. Então, a gente faz esse comparativo para ter essa referência ali, tá? E tudo isso a Top Security oferece para os clientes, Giovanni. Isso, exatamente. A gente tem isso aí, no caso, o suporte sempre da Intelbras, da MPE, que distribui para nós aí. A gente faz sempre assim, igual o João falou. Das vezes a pergunta é isso aí exatamente, por que a gente, tipo, vamos olhar o solo, eu tenho lugar, já gostaria de fazer o pagamento. Não funciona assim. Das vezes a gente até tipo, passa por chato, mas são normas, né? E, como diz o outro, a gente diz, temos que seguir para não ter uma dor de cabeça mais para frente. Porque, por exemplo, se o cliente faz o pagamento e, por exemplo, a concessionária não aprova, aí fica fica ruim para o cliente, porque ele gastou, investiu e não consegue ter um retorno. E aí, por modo disso, completando o que o João falou, tem que fazer primeiro um laudo técnico e medir, ver se pode ser feito, ver se a concessionária aprova a viabilidade que a gente diz, para poder dar continuidade no projeto. Só para finalizar, João, uma pergunta que eu até te fiz em off antes. Hoje é possível, eu moro no interior, por exemplo, lá não tem rede elétrica, eu posso ter um sistema totalmente independente? Sim, hoje existe uma tecnologia chamada sistemas off-grid, né? Que nada mais é que o quê? Hoje, por exemplo, eu moro numa propriedade que ela é isolada, fica muito longe da rede elétrica da concessionária e eu preciso ter para uma geladeira, para daqui a pouco uma TV, um ventilador ar-condicionado. A gente tem como criar, né, montar um sistema que ele seja 100% autônomo, que ele vai ser composto de placa, digamos, um inversor de frequência e a bateria que vai fazer esse armazenamento de energia. Então, hoje existe essa possibilidade. Então, caso vocês tenham alguma demanda nesse sentido, até mesmo para daqui a pouco colocar alguma câmera num local da propriedade que não precise ou não tenha como chegar a energia até lá, a gente tem hoje como estar trazendo isso para vocês. Lógico, fazendo um estudo prévio para saber quanto tempo, digamos, precisaria de redundância, tempo de utilização dos equipamentos, mas tudo isso hoje, o Giovanni tem essa aptidão para estar levantando essas informações, trazendo para nós, e nós daí estar dimensionando o projeto para estar levando essa solução para vocês. João, obrigado pelas informações, sucesso, olha, gostei bastante aí das explicações, eu acho que os internautas com certeza também tiraram muitas dúvidas. Perfeito, e a gente fica à disposição, caso tenha qualquer dúvida, vocês podem estar vindo aqui na loja, estar esclarecendo, e a gente fica à disposição para estar auxiliando vocês da melhor maneira possível. Giovanni, da mesma forma, parabéns pelos trabalhos, parabéns pela ideia, né, de apresentar para os clientes da Arvorezinha de toda a região tantas novidades assim, né? Eu gostaria de agradecer o Eco, né, por estar esclarecendo essas dúvidas nossas, e somente gratidão pelos clientes, né. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma demanda muito boa de serviço. Das vezes a gente não consegue atender todo mundo, que demora um pouco, mas hoje somente agradecer a todo mundo aí por estar sempre levando a nossa marca, nosso serviço e indicando nós sempre. Só para finalizar, a Security está localizada aqui bem no centro da Arvorezinha, aqui bem pertinho da escola, né? Isso, aqui na frente do colégio, temos aí sempre à disposição, como diz o outro, direto aí, se precisar. Só chegar na loja, vai ser um prazer atender todo mundo. Muito bem, está aí o Giovanni, também está aí o João, ambos falando das placas solares e também da Top Security, localizada aqui no centro da cidade da Arvorezinha, aqui bem do lado, né, da escola Felipe Roman Ros. Eco Regional há 24 anos, levando para você a informação onde quer que o fato esteja acontecendo.